Por que tudo que você emana você recebe de volta? Porque isso é uma lei universal. É uma lei que rege o universo. Assim como existe a lei da gravidade, existe a lei do retorno. Toda ação corresponde a uma reação. Então, a energia emitida vai ser a mesma energia recebida de volta. Agora é importante lembrar e é importante ter consciência de que a energia que a gente emite é o que a gente vibra internamente. Está relacionado com a nossa intenção. Então, por mais que a gente esteja falando uma coisa ou fazendo alguma coisa, se a nossa intenção for diferente daquilo que a gente está dizendo ou fazendo, o que a gente vai receber de volta é equivalente à intenção. Por exemplo, se você está fazendo um trabalho voluntário e aí você está lá dando comida, sopa para os moradores de rua. Se você estiver fazendo isso, né, que é uma atitude nobre, enfim, um trabalho voluntário, se você estiver fazendo isso e emanando verdadeiramente um sentimento de compaixão, de amor, o universo vai devolver para você isso. Agora, se você estiver fazendo um trabalho voluntário, seja ele qual for, mas internamente você está querendo aparecer, querendo mostrar para as pessoas o quão bom você é, ou se você acha que aquelas pessoas que você está ajudando merecem estar naquela condição porque deve ter feito alguma coisa numa vida passada, né? Então, se você, por mais que você esteja fazendo uma boa ação, mas se internamente a sua intenção não corresponder àquilo, então saiba que a mensagem que você está mandando para o universo é diferente. Então, se for uma mensagem de arrogância, de superioridade, né, você vai receber essa mesma frequência de volta. Você vai ter esse retorno. É por isso que a gente diz que a gente recebe aquilo que a gente emana. Então, se você é uma pessoa muito egocêntrica, se você é uma pessoa que tem muita raiva dentro de si, se você é uma pessoa que mente muito, se você é uma pessoa que julga muito as pessoas, está sempre criticando os outros ou julgando, né? O universo vai devolver isso para você. Então, ele vai devolver situações onde você é julgado, onde você é criticado, onde as pessoas vão agir com você de forma agressiva por conta da raiva. Então, é importante a gente lembrar que a energia emitida é a mesma energia recebida, não necessariamente a mesma situação, ok? É importante lembrar, muita gente acha que vai receber a mesma situação. Então se eu roubei alguém, eu vou ser roubado. Se eu mentir para alguém, alguém vai mentir para mim. Não necessariamente. A gente está falando de energia. Então, você pode ter uma ação internamente com muita raiva de estar fazendo aquilo, né? Então, por mais que você esteja transparecendo que você está super ok, mas na verdade você está com raiva, né? Não significa, né, que o universo vai devolver uma situação idêntica para você. O que pode acontecer é, em algum momento, em alguma situação, alguém agir com você de uma forma mais agressiva, de uma forma mais raivosa. Por exemplo, tem um caso para contar para vocês. Todo domingo ele trabalhava na cozinha, fazia o sopão e saía para dar, né, a sopa aos moradores de rua. Por isso até que eu falei isso no início. E, enfim, ele realmente trabalhou muitos anos nessa instituição. E quando ele desencarnou, para quem, enfim, para quem acredita, para quem não acredita, você finge que é uma história, ok? E aí, quando ele desencarnou, a gente é recebido, né, pelos espíritos que nos recebem. E ele estava numa região, ele começou a perguntar quem eram aquelas pessoas. E aí ele queria saber onde estava Allan Kardec. E aí, os espíritos que o receberam, os irmãos que o receberam, né, falaram, como assim, cadê Allan Kardec? E aí ele falou, pô, mas
Eu sou espírita há anos, eu trabalhei 30 anos, me dediquei à filosofia espírita. Onde está Allan Kardec que não veio me receber? Então, o cara já começou achando que ia ser recebido por Allan Kardec. E aí, ele olhou aonde ele estava e ele falou: mas que lugar é esse? Deve ter alguma coisa errada, porque... Aí ele começou a falar os feitos que ele tinha feito enquanto encarnado, né? Todos os trabalhos voluntários, o fato de dar sopa, ele dava aula para criança, enfim, começou a falar tudo que ele fazia enquanto encarnado. E aí o irmão que o recebeu começou a pegar cada uma das situações que ele estava falando e falou: olha, realmente você passou anos dando alimento aos moradores de rua. Porém, quando você estava lá, ao invés de você estar ali por amor, você estava ali porque você achava que você queria passar uma imagem para as pessoas de que você era bom, mas no fundo, né, você internamente você achava que aquelas pessoas mereciam estar ali, que tinham mais é que tá na rua mesmo, tinham mais é que tá passando fome mesmo, porque se nasceram naquela condição é porque algum mal muito grande fizeram numa outra vida. E aí o irmão que o recebeu começou a dizer para ele, né, como ele, na verdade, qual era a postura interna dele é, durante todas essas ações bondosas, caridosas que ele dizia ter feito, né? E falou para ele: olha, quando a gente desencarna, ninguém erra de endereço. Você está exatamente no lugar correspondente à sua frequência. Você está exatamente no lugar que equivale ao que você vibra internamente. Então, a gente realmente recebe aquilo que a gente emana. Então, observa se no seu dia a dia, né, se quando você estiver, enfim, falando, observa se existe uma coerência entre a sua intenção aqui do coração mesmo e aquilo que você está falando e aquilo que você está fazendo. Sabendo que o que você vai receber é a intenção, é aquilo que você vibra aqui, ó, no coração.